acesso aos vídeos de forma automática. Não sei se vocês já testaram, né, também olhar esses vídeos no Meet, mas de qualquer forma, eu gravando eu consigo postar no YouTube também depois para vocês terem acesso à aula, tá? Se interessar para vocês, eu posso fazer isso. Tranquilo? Estão todos vendo minha tela? Sim, tranquilo? Todo mundo comigo? Então, eu vou deixar aberto aqui a minha apresentação de slides, daí frequentemente eu venho dar uma olhadinha no chat, porque ele muda de tela para mim, tá? Então, talvez se vocês mandarem alguma pergunta, eu não veja na hora, mas eu sempre vou estar alternando entre as telas, tá? Mas se quiserem fazer pergunta com áudio, eu consigo ouvir também, e pelo chat eu venho olhar de vez em quando no decorrer da aula. Bom, então iniciamos a aula 12, é a continuação da aula passada. Então, nós iniciamos o estudo sobre as formas de calor entre materiais e o ambiente. Na aula de hoje, se não ficar tão cansativo para vocês, nós podemos iniciar já a parte de materiais opacos também, a transmissão de calor por radiação desses materiais opacos. Na próxima aula, falamos de translúcidos transparentes e, por fim, ventilação. Então, vocês lembram lá da aula passada que nós comentamos que a energia térmica, em trânsito, ela ocorre devido à diferença de temperatura, né? Isso a gente pode até constatar nas equações que eu mostrei na aula passada, de fluxo e de taxa. Se eu não tiver essa diferença de temperatura, eu não vou ter transferência de calor. Então, essa é como se fosse a força motriz. É necessário que isso ocorra, essa diferença de temperatura, para que eu tenha essa transferência. Os modos que nós vimos eram 3, por condução, que acontece nos sólidos, convecção, que acontece entre um sólido e um fluido, lembrando que toda vez que eu falar fluido, pode ser tanto um gás quanto um líquido, e por fim a radiação, que acontece entre duas superfícies que não estão em contato, duas superfícies sólidas que têm uma distância entre si, pode ter um meio ou não precisa ter um meio, né? No caso, se for o vácuo, eu também vou ter essa transferência de calor por radiação. Aqui nós vimos na aula passada a equação de fluxo da condução. Então, vocês observam que ela é dada em função da condutividade térmica, que é um valor fixo do material, tabelado. A diferença de temperatura, que se a gente considerar só a temperatura final e a inicial, a gente pode desconsiderar essa derivada, né? Lembrando que aqui a temperatura final é a temperatura 2, para onde vai a minha transferência de calor, ela é menor do que a minha temperatura inicial, que é a temperatura 1, aqui, que é de onde sai esse calor. Se essas duas temperaturas forem iguais, vai ser anulada essa parte de cima da equação, então vai multiplicar tudo por zero e no final eu não vou ter fluxo de calor ocorrendo. Por isso que é muito importante que eu tenha essa diferença de temperatura. Lembrando que geralmente os exercícios pedem a taxa de transferência de calor, que nada mais é do que o fluxo vezes a área. Lembrando também que na condução, ela ocorre por meio das ligações químicas entre os átomos, então, a partir do momento que eu dou uma energia térmica para eles, eles começam a se agitar com uma maior intensidade, e essa agitação ela vai sendo carregada, transmitida pelo material da parte mais agitada para menos agitada. Até aí, tranquilo, né? Entramos em convecção, novamente, falamos que tem que ter o sólido e o fluido obrigatoriamente. Aqui eu tenho a equação de fluxo para convecção, ela é similar à equação de condução, só que eu não tenho a espessura, né, porque eu não tenho um material só sólido, eu tenho o sólido e o líquido. Esse T é a temperatura do sólido, esse T infinito é a temperatura do fluido ao redor, né, pode ser líquido, pode ser gás. E esse daqui é o coeficiente de transferência de calor por convecção no material, que é equivalente à condutividade térmica, né? Também é um valor tabelado para a grande maioria dos materiais. Só daí, novamente, né, a equação da taxa, que vai ser o fluxo vezes a área, mesma coisa. E terminamos vendo aqui na radiação. Então, nós falamos o que era a radiação. Ela também tem uma equação de fluxo para a radiação, que é essa
pode ser usado ou em função da taxa, que é só dividir a taxa pela área, ou posso usar essa equação inteira, que considera a emissividade e a absortividade. Vocês vão perceber que nas próximas equações vai aparecer essa equação idêntica novamente, só que ela vai estar com uma carinha um pouco diferente, porque na norma de conforto térmico ele muda um pouquinho o nome das variáveis, mas é exatamente igual, só vai mudar a variável, a letra ali que vai representar cada propriedade. Ou posso usar essa equação aqui no final, que ela é a mais utilizada para transferência de calor. Então, para os livros de transferência de calor, de termodinâmica, sempre uso essa equação. E a taxa, novamente, ou eu posso pegar o fluxo e multiplicar pela área, ou posso usar essa equação, onde esse coeficiente de transferência de calor por radiação, que é o HR, quando ele não tem pronto no exercício, eu posso calcular por essa equação de baixo, certo? Tem alguns outros termos que são importantes dentro da radiação, que só a radiação ela não abrange toda a transferência de calor. Eu posso ter um pouco de transferência de calor por radiação sendo absorvida, eu posso ter um pouco de transferência de calor sendo refletida, eu posso ter um pouco também sendo transmitida, certo? Vocês lembram na aula passada, então, que a gente tem essa irradiação, que é o quanto a radiação incide sobre uma superfície a partir da vizinhança. Então, imagine que você está sentado agora assistindo a aula e está tendo radiação de toda a vizinhança em cima de você. Então, tudo que está numa temperatura não nula, todos os objetos que estão ao teu redor, estão transmitindo radiação para você nesse momento e você emitindo para eles. Essa intensidade de irradiação que vem da vizinhança, do ambiente externo, é calculada por essa equação. E, além disso, uma porção da irradiação, geralmente, ela é absorvida, a não ser que o corpo seja totalmente branco, 100% branco, que ele reflita toda a radiação, ou que ele seja preto, que ele absorva toda a radiação, né? Então, caso não seja esses corpos ideais que eu comentei com vocês, que geralmente não é muito difícil isso acontecer 100%, a gente calcula a irradiação com uma porcentagem absorvida, que é a absortividade. Lembrando que essa absortividade ela vai ser um valor entre 0 e 1, e quando ela for menor do que 1 para uma superfície opaca, quer dizer que o restante do material que não foi absorvido foi refletido. Para uma superfície translúcida, que eu consigo ver através dela um pouco, né, difusamente, por exemplo, um vidro, né, que não seja 100% liso, que não seja transparente, aqueles vidros translúcidos, uma parte é transmitida através do vidro, que é a parte que eu consigo enxergar através dele, e o restante é absorvido. Quando o material é totalmente transparente, a gente diz que toda a energia, a irradiação foi transmitida, 100% transmitida, não tive nada absorvido, não tive nada refletido, certo? Essa reflexão, a porcentagem de transmissão, reflexão e absorção depende muito do tipo de superfície, das propriedades da superfície, da cor dessa superfície também. Lembrando que os materiais coloridos, eles absorvem, por exemplo, se o material é azul, ele absorve todas as cores. Imagine que eu esteja emitindo, né, uma luz branca nesse material azul, ele absorve todas as cores menos a azul. E a azul é refletida de volta e é essa cor que você enxerga. Então, o que não é absorvido é refletido, e é isso que nossa visão consegue observar, certo? E esse exercício nós não fizemos, né, na aula passada. Vocês confirmam para mim? Ou iniciamos? Não fizemos, né? Então, basicamente, é só aplicar as equações anteriores aqui nesse exercício, é bem simples. Ele me dá uma tubulação de vapor de água. Então, aqui eu tenho um tubo, ele tem a seção transversal circular, e aqui dentro vai estar vapor de água passando, e esse vapor está numa temperatura muito elevada, que faz com que a superfície externa desse tubo esteja numa temperatura de 200 graus Celsius. E a sala ao redor, ela está a 25 graus Celsius. Então, a temperatura no infinito, aqui ao redor, 25 graus Celsius.
E esse material, ele está irradiando, né? Radiação com uma emissividade de 0,8. Então, é esse Ezinho aqui, 0,8. Ele me dá também um dado sobre as dimensões desse tubo. Então, ele tem um comprimento L, que ele não me diz qual que é. E a gente vai precisar dele mais para frente, mas a gente vai conseguir cortar, eu já mostro para vocês. E me dá o diâmetro dessa tubulação, que é 70 milímetros. E ele pede quais são o poder emissivo da superfície e a irradiação. Então, a gente vai aplicar essas equações para irradiação. E a do poder emissivo que eu mostrei na aula passada, não está aqui no meu slide, mas é bem semelhante à equação também. Na aula passada tem, eu já vou mostrar novamente também para vocês. E considerando o coeficiente de transferência de calor por convecção igual a 15 watts por metro quadrado Kelvin, ele quer a taxa de calor perdida pela superfície por unidade de comprimento. Então, considerando essa perda de calor por convecção natural, né? Porque eu tenho sólido aqui, meu tubo é sólido, e ao redor eu tenho fluido, que seria o meu ar. Então, só para separar os dados para facilitar, a emissividade, aquele Ezinho, é 0,8, temperatura na superfície 200 graus Celsius, temperatura na vizinhança 25 graus Celsius, e a constante de Boltzmann, que é o valor que eu vou utilizar na equação também, está aqui, 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin a quarta. Então, a letra A pediu o poder emissivo e radiação. A gente tem as equações do poder emissivo. Então, a equação do poder emissivo é essa daqui. Tem a emissividade, a constante de Boltzmann, a temperatura da superfície e elevada à quarta. Aqui a única alteração que eu tenho que fazer para poder substituir é transformar a temperatura que está em graus Celsius para Kelvin. Fazendo essa substituição, eu tenho aqui o valor final. 2.270 watts por metro quadrado. E a irradiação, essa equaçãozinha aqui, só preciso da constante de Boltzmann e da temperatura da vizinhança. Mas, novamente, eu preciso transformar essa temperatura da vizinhança em Kelvin. Então, o meu resultado deu esse valor aqui. Depois eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios na calculadora para ver se vocês conseguem encontrar o mesmo resultado, tá? Porque, às vezes, dependendo da calculadora que vocês estiverem usando, se você esquecer um parênteses ou pôr elevado em outro lugar, por exemplo, ou aqui não pôr o parênteses antes do -8, ele não vai dar o resultado correto, tá? Então, testem aí em casa também. E a taxa de perda de calor por unidade de comprimento. O comprimento do tubo, ele me dá aqui no esquema, no desenho, que é L, né? E a taxa é o Q, então o que eu quero achar é o Q sobre L, correto? Mas para achar o Q, eu preciso achar o fluxo, que eu vou ter fluxo de calor por convecção e por radiação. Aqui está convecção, aqui está convecção de novo, mas aqui é radiação, tá? Então, vocês estão até vendo aqui que é o fluxo rad, tá? Que está errado. Então, como eu estou perdendo calor por essas duas formas, eu vou ter que somar esses fluxos, depois multiplicar pela área, aqui ao redor desse tubo, onde eu tenho superfície, e por fim dividir por L, que seria o meu comprimento, porque ele quer a taxa de perda de calor por unidade de comprimento. Então, vamos somar essas equações. Então, aqui eu tenho a equação do fluxo para a convecção, já estou multiplicando pela área para virar taxa, e aqui por radiação, também multiplicando pela área para virar taxa. Tudo isso dividido pelo comprimento. E agora, como que eu faço para achar essa área? Vocês sabem que tudo na vida se calcula a área a partir de base vezes a altura, correto? Aqui, se eu pegar esse meu tubo e abrir, a minha base, então imagine que eu faço um corte aqui nesse tubo e abra ele vira um retângulo. A minha base vai ser essa parte circular aqui, correto? Então, o perímetro do círculo, se vocês procurarem a fórmula na internet ou em livros, em qualquer local, é igual a 2πr, esse é o perímetro. Essa vai ser minha base. E minha altura vai ser o comprimento, concorda?
que vai ser o outro lado no meu retângulo se eu abrir esse tubo. Então, essa vai ser minha área. A base 2πr e a altura L. Base vezes altura 2πr L. O R é o raio. Então, para eu achar esse raio, eu tenho que pegar esse diâmetro aqui e dividir por 2. Só que essa unidade de medida aqui está em milímetros. Para eu usar para o sistema internacional, eu tenho que transformar de milímetros para metros. Igual eu transformo a energia, eu transformo a temperatura de graus Celsius para Kelvin, para ficar na unidade correta. Aqui eu tenho que transformar para metros, certo? Então, de milímetros para metros é só dividir por 1000. Então, aqui eu substituí a minha equação da área dos dois lados. Vocês percebem que eu tenho L aqui e L embaixo. Eu consigo cortar esses L's. Se eu tivesse L só de um lado e embaixo, não poderia cortar. Ou se eu tivesse dividido só um dos lados, o outro lado não poderia cortar. Mas como eu tenho dos dois lados aqui da soma e embaixo, eu posso deixar esse L em evidência e cortar em cima e embaixo, tranquilamente. E daí, como tarefinha, eu quero que vocês substituam os valores do raio, que tem que pegar o diâmetro, dividir por 2, transformar em metros. Aqui o coeficiente não precisa transformar. As temperaturas eu tenho que transformar para Kelvin. Fazer essa substituição nessa equação e o resultado tem que dar 998 watts por metro. Então, aqui já é um exercício para vocês treinarem também para digitar tudo na calculadora. Uma equação bem grande, né? Daí vocês treinam aí em casa, tá bom? Só substituir os valores. E aqui o exercício que vocês fizeram no fórum, né? Sobre a garrafa de café quente. Eu não consegui olhar a resposta de todo mundo, mas os que eu vi que resolveram, alguns ali estavam corretos. Então, só para corrigir, o que eu queria que vocês fizessem é que encontrassem as 8 formas de transferência de calor do café para o ambiente. Então, o que faz essa garrafa de café esfriar, né? A primeira forma de transferência é convecção do café para o frasco, porque o café é um fluido e o frasco é um sólido. Sempre que eu tenho essa duplinha, né, sólido e fluido, eu tenho convecção. Daí, na parede do meu frasco, eu tenho condução, porque é só sólido. Saindo da parede do frasco para o ar, eu tenho convecção, então do frasco para o ar. E eu tenho convecção do ar para o invólucro também, que seria essa embalagem que mais grossa em volta aqui da garrafa. Além disso, eu tenho radiação entre essas duas superfícies, a radiação entre o frasco e o invólucro. Daí, saindo do invólucro, eu tenho condução, porque é um material sólido, ele transmite através dessa parede do invólucro. Aqui no final, na parede do invólucro, eu tenho convecção, saindo do sólido para o ar, né? Do invólucro para o ar da sala. E tenho radiação também saindo do invólucro para o ar da sala. Então, eram essas as 8 trocas. Ficou alguma dúvida, pessoal? Estão acompanhando bem? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Senão, eu vou dar continuidade. Tranquilo? Então, a segunda vez que a gente vê a matéria fica mais tranquilo, né? O primeiro contato, ele já é um pouco mais assustador, né? Mas a partir do momento que a gente continua desenvolvendo e revendo a matéria, fica mais fácil, né? Então, aqui, dentro de termodinâmica agora, que é um ramo da física que estuda as causas e os efeitos de mudanças na temperatura, pressão e volume. Essa equação, ela é bem abrangente e ela estava na ementa de vocês de física. Vocês tiveram alguma coisa de termodinâmica? Eu acho que no segundo semestre, né? Tiveram algum conceito, pessoal? Professora, não lembro. Na verdade, o que vocês viram, deveriam ter visto em física é só como se fosse um conceito inicial.
É porque foi bem rápido, né? Porque era um semestre, a gente teve física e matemática. Daí um Pois bimestre é, né? física, um bimestre com matemática. Aham. Daí É, passou muita coisa. o que eu passei pro pessoal quando eu dei a disciplina foi só o que era a definição da primeira e da segunda lei da termodinâmica, que são coisas bem simples que explicam por que as coisas acontecem no mundo, certo? Então, a primeira lei da termodinâmica, vou passar rapidinho para vocês, é a lei da conservação da energia. Então, é aquela famosa lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, não existe energia que vem do nada e a energia não some do nada também. Ela sempre se transforma de uma coisa em outra. Por exemplo, se eu tiver um eixo, imaginem você ligando o liquidificador com um líquido dentro. Esse eixo ele vai girar, que é a minha energia mecânica, né? Vai causar uma mistura no material e, consequentemente, essa energia mecânica gerando agitação vai fazer com que aumente a energia interna desse líquido que está dentro. E aumentando a energia interna, consequentemente, vai aumentar a temperatura. Correto? Então, eu transformei a energia mecânica da hélice do liquidificador em energia térmica para o líquido que está ali dentro. Então, foi uma transformação, não surgiu calor no líquido do nada. A mesma coisa, quando eu ligo, por exemplo, a geladeira na tomada, e se eu deixar ela numa sala totalmente fechada e vedada, o que vai acontecer com essa sala? Vai começar a aquecer por conta da energia elétrica que está sendo gerada pela geladeira. Então, eu liguei na energia elétrica, ela vai gerar um calor que vai aquecer a sala, consequentemente, com o tempo passando, certo? Então, esse é um outro exemplo de transformação de energia. E esse aumento de energia armazenada, ela deve ser igual à quantidade de energia que entra menos o que sai. Então, entrando ou saindo energia, o valor total tem que ser sempre constante, ou seja, o que entra menos o que sai tem que ser zero. Essa é a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela fala sobre a espontaneidade das coisas. Então, os processos, eles têm uma direção para acontecer. Eles não, por mais que a primeira lei da termodinâmica garanta algum tipo de processo, ela não é garantia de que isso vai acontecer sempre. Por exemplo, a garrafa de café. Se você deixar ela numa sala mais fria e o café está mais quente, a segunda lei da termodinâmica me diz que o calor vai sair da garrafa de café para a sala, certo? E a quantidade que sair de calor da garrafa de café tem que ser igual à quantidade de calor que for para a sala. Isso me diz pela primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela diz também que se eu tirar calor da sala e pôr no café, isso também é conservação de energia, mas isso vai acontecer? É possível deixar uma garrafa de café na sala e ela estar mais quente com o passar do tempo, absorvendo a energia da sala? O que vocês acham? Isso pode ocorrer? Ou imagine uma xícara de café, ele está a 50 graus Celsius. Você sai, quando volta, ela está a 70 graus Celsius. É impossível, né? Então, por mais que ela esteja dentro da lei da conservação de energia, ela não consegue satisfazer a segunda lei da termodinâmica, que me diz sobre a direção das coisas, sobre a espontaneidade das coisas. Certo? Então, essas são as duas leis de forma bem resumida. Dentro dessa primeira lei da termodinâmica, a gente tem o balanço de energia, que é aquilo que eu falei para vocês. O fluxo de energia que entra menos o fluxo de energia que sai tem que ser zero, porque eu não posso criar energia do nada e nem sumir com a energia do nada também. Então, imaginem aqui, por exemplo, que eu tenho minha parede, ela está aqui com a linha pontilhada, certo? E aqui essa parede está numa temperatura T2, que é uma temperatura que está menor do que a temperatura do outro lado da parede, que é T1. Então, essa temperatura T1 maior vai fazer com que eu tenha transferência de calor desse lado da parede para o outro por condução.
Então, isso é o fluxo de energia que entra por condução, de T1 até T2. E em seguida, essa parede vai resfriar porque o meu ar está mais frio. E ele vai perder calor por convecção e por radiação, que vai ser esse fluxo de energia que sai. Então, fazendo isso dentro do balanço de energia, eu tenho essa equação. Então, o fluxo de energia por condução, que é o que entra na parede 2, menos a convecção e menos a radiação, que são os que saem, tem que ser igual a zero. Concordo? E aqui eu tenho um exercício que eu quero que vocês tentem resolver no fórum, tá? Mas eu vou dar algumas dicas para vocês como resolver. Então, isso daqui é um conceito que vocês viram até no bimestre passado sobre a termorregulação das pessoas, que a gente tem um mecanismo interno que a gente tenta adaptar o nosso corpo independente das condições externas. Então, se está muito frio, o nosso corpo tem um mecanismo que tenta fazer com que ele aqueça, perdão. Se resfriar mais, vai morrer, né? Então, a gente tem um mecanismo que tenta fazer com que ele aqueça mais no frio e tente se resfriar no calor, né? Para tentar manter uma temperatura mais ou menos aproximada de 37 graus. Agora, imagine que você está de pé no ar ou na água, o teu corpo está numa temperatura interna de 34 graus Celsius e tanto a água quanto o ar estão a 23 graus Celsius. Então, você vai perder calor para o ambiente porque o ambiente vai estar numa temperatura menor, certo? Vocês vão considerar que aqui essa parede interna T1 está 34 e essa camada aqui, essa espessura dessa parede vai ser composta por 5 milímetros, que seria a camada de pele e gordura, tá? 5 milímetros é essa parede aqui, correto? E daí você vai perder, vai estar em contato com o ar ou com a água. E aqui tem alguns dados, valor de condutividade térmica e fala a área superficial do corpo da pessoa, e diz que ela está com roupa de banho, ou seja, ela está em contato direto com o ar ou com a água. Eu quero que vocês calculem, então, essa taxa de perda de calor e a temperatura da pele quando essa pessoa está em repouso no ar, quando a pessoa está em repouso na água. Como dica, aqui tem alguns dados também. Então, aqui é o coeficiente de transferência de calor do ar por convecção, e aqui da água, também por convecção. E aqui o coeficiente por radiação do corpo, né? O quanto o corpo consegue emitir. Só fazendo uma pergunta agora inicial para vocês, o que vocês acham que vai perder calor mais rápido? No ar ou na água? Onde vocês sentem mais frio, geralmente? Imerso na água ou no ar? Observem aqui o coeficiente de convecção do ar e da água. Qual que é maior? Da água, né? Então, ela é 100 vezes maior que no ar. Então, na mesma temperatura, a tendência é que você perca calor mais rápido submerso na água do que no ar. Sabiam disso? Então, algumas observações. Para encontrar a temperatura da superfície, que é o TS, a temperatura da pele que está em contato com o ar ou com a água, vocês vão usar essa equação aqui do balanço de energia. Então, vocês vão pegar a equação do fluxo por condução, a equação do fluxo por convecção, a equação do fluxo por radiação. E vocês vão perceber que vocês só não vão ter a temperatura da superfície, o resto das variáveis vocês têm. Então, a partir dessa equação, você consegue saber qual que é a temperatura que vai estar na superfície. E, por fim, como o corpo não tem nenhuma camada entre o corpo, que é o sólido, e o ar, ele só vai perder calor para o ambiente por condução. Então, vocês vão usar apenas a taxa de transferência de calor por condução para calcular a perda de calor da pele, né? Porque vocês estão calculando aqui essa perca aqui.
de T1 até a temperatura superficial. É essa perca que vocês vão calcular. Então, para calcular isso, vocês vão usar só a condução, porque é só a pele, é só sólido, né? É a partir dessa temperatura da superfície, que vocês vão achar pelo balanço de energia. E o que vai mudar seria a temperatura interna ele tem, a espessura ele tem. Só calcular e jogar os valores aqui. A área também ele deu. E a condutividade térmica do corpo também ele deu. Então, é só jogar aqui nessa equação para calcular o quanto esse corpo vai perder de calor. O que vai mudar é a temperatura na superfície, que ele vai estar no ar e na água. Então, de acordo com essa temperatura, vai mudar o quanto ele vai perder de calor por condução. Certo, gente? Conseguiram entender como que responde? Então, novamente, só para ter certeza absoluta, se eu tiver muito repetitiva, podem me xingar aí, tá? Eu gosto de repetir as coisas, né? Então, para achar a temperatura na superfície no ar ou na água, vocês vão usar essa equação. Então, vocês vão montar a equação a partir de todas aquelas que eu mostrei nas aulas passadas. Vão substituindo e isolando a temperatura na superfície para achar quanto que ela vale. E daí, para calcular o quanto perde por condução, porque eu só vou considerar ali na pele, eu vou usar o valor calculado aqui em 1 e achar a transferência, a taxa de transferência de calor, tanto no ar quanto na água. Então, tentem fazer. Vão substituindo. E daí, se vocês quiserem, eu posso até passar a resposta depois para vocês verem se estão no caminho certo ou não. Tá? O que interessa para mim não é a nota no fórum ou avaliar vocês, eu quero que vocês aprendam. Eu vou avaliar vocês na prova, né? Tranquilo, pessoal? Como que vocês estão aí? Cansados? Assustados? Não, mas eu acho que a segunda vista, assim, da matéria nova, ela é menos assustadora do que a primeira visão, né? O primeiro contato assusta mais. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou assustar vocês um pouquinho mais. Vou iniciar essa parte de comportamento de materiais opacos, e daí a gente revê essa matéria na aula que vem e faz os exercícios. Essa parte é mais fácil, tá? Já vou adiantando para vocês que é mais fácil que a da aula anterior. Então, vamos iniciar só a parte teórica, mais uns 5, 10 minutos, devagar, tá? E daí, depois, no restante do tempo da aula, vocês têm para digerir o conteúdo e tentar fazer os exercícios, tranquilo? Então, vamos devagar. Então, a gente sabe que a radiação, ela é o processo mais complexo, né, de todas as formas de transferência de calor. Ela tem várias fórmulas, várias propriedades que podem ocorrer. Não é simplesmente só transferir calor. Esse calor ele pode ser absorvido, ou ele pode ser transmitido, ou ele pode ser refletido, né? Então, a radiação, a gente costuma dizer que ela ocorre mediante dupla transformação de energia. Então, pense que tem um corpo com uma temperatura mais alta. Quando a energia sai desse corpo que está numa temperatura mais alta, ela é convertida em energia radiante. Essa energia radiante, ela caminha no ar, no vácuo, na água, onde seja, e chega até o corpo de menor temperatura. Quando ela chega nesse corpo, essa superfície vai absorver a energia, e daí, dependendo das propriedades dessa superfície, ela vai transformar novamente em calor. Então, o calor sai de um corpo, vira energia radiante, chega no outro corpo, de energia radiante vira calor de novo. Então, é essa que é a dupla transformação. E, como eu falei, depende das propriedades da superfície receptora. Então, se o material for opaco, ela reage de um jeito. Se ele tiver uma cor azul, ele reage de um jeito. Se ele tiver cor verde, ele reage de outro jeito. Então, isso depende muito dessas propriedades do material. E essas propriedades, elas são representadas pela emissividade e pela absortividade. Então, aqui tem uma tabela com valores de emissividade para alguns materiais mais comuns na construção civil. Então, observe que ela varia. Do alumínio, a emissividade é muito pequena, certo? Aqui já para o material com cores, ela altera, já aumenta. Então, ela varia
de acordo com a superfície do material. Se o material for mais brilhante, se ele tiver uma tendência maior a refletir a energia de volta, pense como se fosse a luz, né? Então, alguns materiais conseguem emitir a luz, refletir luz, então eles vão ter uma emissividade menor. E esse valor é tabelado, então vocês não precisam se preocupar em decorar nenhum deles. Para materiais opacos, que seria a aula de hoje. Então, vocês sabem que o material opaco é aquele que a gente não consegue ver através dele. Ele é sólido, completo, e se você observar ele, você só enxerga o material e não consegue enxergar nada através, né, por meio dele. Então, ele não transmite energia nenhuma. No entanto, uma parte é absorvida e uma parte é refletida, que é o que você enxerga, o que é refletido de volta para você é o que você enxerga. Então, imagine que eu tenho uma radiação incidindo aqui, uma parte foi absorvida dessa radiação, uma porcentagem dessa radiação foi absorvida e outra porcentagem foi refletida. Quando é absorvida, eu uso o símbolo alfa, que é o que a gente usou já nas aulas passadas para radiação, é o mesmo símbolo. E quando é refletida, eu uso o Rho, que é esse símbolozinho aqui. E somando tudo que foi absorvido e o que foi refletido, tem que dar o mesmo valor da energia total incidente. Lembrando que está seguindo também a primeira lei da termodinâmica. Aqui tem alguns valores para materiais que são a absortividade desses materiais, né? Então, aqui, por exemplo, a chapa de alumínio nova e brilhante. Percebam que a absortividade dela é muito, muito baixa, muito pequena. Por quê? Porque ela reflete praticamente toda a luz, ela quase não absorve nada. Vocês sabem, né, que as cores do arco-íris, são 7, né, que são decompostas em outras cores, mas se a gente juntar todas elas, ela dá a cor branca. Já brincaram com aqueles discos coloridos que tinha todas as cores do arco-íris, que você roda, ele fica branco, né? Então, a cor branca, ela é a soma de todas essas cores do arco-íris. Então, se eu incidir uma energia sobre uma superfície branca, ela não vai absorver quase nada, ela vai refletir quase tudo. Então, por isso que a absortividade aqui é muito baixa, porque ela quase reflete tudo. Já ao contrário, a cor preta, ela é a ausência de cor, né? Então, ela, no caso, vai absorver quase tudo e não vai refletir nada. Por isso que a gente não enxerga cor nenhuma, né? Falando um pouquinho de óptica. Claro que isso não está restrito só à radiação visível, tá? Tem todos os tipos de radiações possíveis que entram aqui, mas é só ilustrando para vocês entenderem por que no calor, quando a gente usa preto, a gente sofre mais do que usa branco, porque absorve muita energia, né? Por causa desse valor aqui de absortividade. E agora, gente, eu vou mostrar as mesmas equações que eu mostrei nos exercícios anteriores, só que elas estão com uma cara diferente, como eu falei para vocês. Mas se vocês observarem com carinho, elas são idênticas, são exatamente as mesmas. Então, aqui eu tenho o fluxo de transferência de calor. Aqui, o meu U, ele é chamado, eu mudei essas variáveis por causa da norma que eu apresentei para vocês, que apresenta assim. Os livros de transferência de calor apresentam da outra forma e a norma de conforto térmico apresenta dessa forma, tá? Então, a gente vai usar assim daqui por diante. O U é a transmitância térmica, que é a mesma coisa que usar o K sobre L. O K é a condutividade térmica e o L é a espessura. Então, se eu colocar o K sobre L aqui na equação, fica idêntica à equação de transferência de calor por condução, concorda? Só que aqui ele optou por usar o K sobre L igual a U. E esse U, que é a transmitância térmica, é a mesma coisa que o inverso da resistência térmica total. E a resistência térmica, que é a dificuldade que se tem de transmitir calor no material, né? Que é em função da condutividade. Então, é o inverso da condutividade, digamos assim. Ela vai ser uma soma entre a resistência superficial, externa, interna e a térmica de superfície a superfície.
Esses valores aqui, geralmente, eles são tabelados. Eu consigo calcular através de equações para materiais muito específicos, mas para a grande maioria dos materiais são tabelados. E aqui, eu tenho a equação da taxa. Então, a taxa, vocês lembram lá, que é fluxo vezes área. Então, o meu fluxo agora ele é só Q, não é o Q duas linhas. Então, tá o Q aqui vezes a área, a mesma equação inicial. E aqui, na temperatura externa, ele substitui de acordo com o tipo de parede, de cobertura que eu esteja usando. Então, para materiais opacos, se tiver na vertical é de um jeito, uma equação, se tiver na horizontal é outra equação, substitui tudo aqui. O restante da equação fica tudo igual. Mas substitui como? Meu Deus do céu, o que é isso? Então, a temperatura Sol-ar, ela representa a radiação do Sol e mais a convecção do ar. Por isso que tem esse Sol-ar. Então, aqui ela vai ter as contribuições da absorção e da emissividade também no material. Então, a temperatura Sol-ar, para a grande maioria dos materiais, ela é dada por essa equaçãozinha aqui, que é a que eu vou substituir aqui. Se eu tiver essa contribuição inteira, né? Tanto da radiação solar quanto da convecção. Vocês percebem que essa equação ela fica grande, mas ela não fica difícil de fazer, é só substituir os valores, né? Então, não tem segredo nenhum. Aqui está indicando o que é cada um dos termos da equação, mas eu já expliquei para vocês. O único que eu não mostrei foi o ΔRL, que é a diferença entre a radiação longa emitida e a recebida. Então, a variação da radiação, como se fosse a radiação líquida, né? Então, eu emiti um tanto e recebi um tanto. Somando esses dois, o quanto eu emiti, o quanto eu recebi, quanto que sobra, né? E essa equação para planos verticais, que seriam as paredes, ela desconsidera essa variação aqui, o ΔRL, da equação anterior. Então, se isso daqui vira zero, todo esse termo aqui some, só sobra essas duas partes iniciais. Então, ficou exatamente igual à equação anterior, sem o último termo. Então, isso daqui que é utilizado para a parede, eu substituo lá na equação da taxa de transferência de calor. Então, tá aqui, ó. Temperatura solar é a mesma coisa que estava aqui quando eu considerei uma parede vertical. Certo? Então, quando ele falar que for plano vertical, quando for parede, calcular a taxa de transferência de calor, é só usar essa equação aqui. E quando for parede horizontal, no caso de cobertura, aquele último termo que eu falei para vocês, que zerou na vertical, ele vai ter um valor fixo, um valor constante, que é igual a 4. Então, vou pegar aquele último termo e substituir por 4. Ficou mais fácil também, né? Então, essa temperatura Sol-ar, eu substituo aqui na minha taxa de transferência de calor. Então, tá aqui. A equação ficou maior, mas mesmo assim é a mesma coisa, é só substituir os valores. E aqui os valores de radiação solar, só para finalizar, gente, elas variam com a latitude do local que eu estou analisando, com a data e com o horário. O que isso lembra a vocês? Lembra a carta solar? Né, que varia com a latitude, com a localização, né, com a data e com o horário. Então, por exemplo, se ele falar, eu quero calcular alguma coisa para o dia 22 de dezembro, latitude 30 graus sul, na direção nordeste, então aqui, por exemplo, às 10 horas, quanto que é a minha intensidade de radiação solar? Que é aquele RS maiúsculo. Só pegar na tabela aqui o valor e substituir na minha equação. E os exercícios nós deixamos daí para a próxima aula, tá bom? Para não atolar muito vocês de conteúdo. Agora eu vou dar um tempinho para vocês tirarem dúvida, pessoal. Como é que vocês estão? Estão todos bem aí ainda? Tranquilo? Professora, tem algum livro de referência que a gente possa utilizar? Esse daqui, esse material, você pode utilizar a norma,
que ele descreve, tem até alguns exercícios resolvidos na norma. Eu passei a primeira parte da norma, que é o projeto 001. Eu vou deixar lá no estúdio a parte 2, que tem todos os cálculos também. E esse daqui inicial, eu até não olhei se tem na biblioteca da Unicesumar, mas o livro que a gente usou para essa parte de transmissão de calor está lá no primeiro slide, é o Incropera, esse livro aqui. Ele explica bem explicadinho tudo dessa parte inicial da aula passada, né, que a gente terminou na aula de hoje. Mas daí o restante eu vou deixar a norma, que seria a parte do... A gente não fez exercício ainda, mas que esse conteúdo novo eu deixo disponível para vocês aí no estúdio, tá? Acho que eu vou deixar até uma parte do livro também do Incropera, se não tiver na biblioteca da Unicesumar, eu pego a parte que vocês estudaram, porque o livro ele é muito extenso, ele tem acho que umas 900 páginas, e eu peguei só a parte inicial, então vou cortar só o que a gente estudou e deixo também lá para vocês, pode ser? O exercício do fórum, então. Então, imagine, a partir dessa imagem, que o meu corpo aqui interno tá 31 graus, então o meu T1 é 31 graus. Eu não sei quanto que é o meu T2, ele pede para calcular isso quando o corpo estiver submerso em água ou em ar, certo? Então, para achar esse T2, eu vou usar essa equação no balanço de energia. Então, vocês vão pegar lá a equação do fluxo por condução, por convecção e por radiação e jogar exatamente aqui. Então, todo o fluxo de condução na frente, menos todo o fluxo por convecção, menos todo por radiação. Daí, vocês vão ver as variáveis que vocês têm, as que vocês não têm. Vocês vão ter todas. O que vai faltar vai ser esse T2, que é a temperatura na superfície. Então, dessa forma, vocês vão calcular a temperatura na superfície, tanto na água quanto no ar. Certo? A partir dessa equação. Deve saber como que ele perde calor. Então, o calor do interno até aqui só tem condução, concorda? Então, a taxa de transferência de calor aqui, a perda de calor nesse exercício em específico, ele não pede para calcular em volta, ele pede para calcular só ali na camada de gordura e camada de pele. Então, vai ser só condução. Então, dependendo dessa temperatura superficial aqui que eu calculei na parte inicial, eu vou conseguir determinar o quanto que eu perco de calor na água e no ar, só por condução. Essa segunda parte é só condução. Consegui? Então, vocês têm que... A parte mais difícil é identificar todas as variáveis, né? Então, vou pegar lá as equações. Então, vocês vão pegar essa equação aqui, que vai ser a primeira parte do balanço de energia. Lembrando que o T2 é o TS, e o T1 é a temperatura interna, que o exercício deu, que é 34 graus Celsius. O L vai ser a camada, que eu estou considerando, que vai ser a camada de gordura e pele. E o K, o exercício deu também, que é o coeficiente de transferência de calor por condução ou condutividade térmica. Daí eu vou diminuir desse valor aqui, que é a equação de fluxo por convecção, que é a segunda parte da minha equação. Esse valor de coeficiente de transferência de calor por convecção, ele varia para a água e varia para o ar. Então, para a água, ele tem um valor de 200 watts por metro quadrado, se eu não me engano, e para o ar de 2. Então, isso vai variar. A temperatura da vizinhança, tanto para o ar quanto para a água, é a mesma, que é 23 graus Celsius. E a temperatura da superfície é o que eu quero. Então, eu vou ter que juntar com a temperatura da superfície da condução, porque esses dois valores eu não tenho. Então, vou modelando a equação até encontrar, até deixar ela isolada. E, por fim, vou diminuir dessa equação aqui também.
A constante de Boltzmann eu já tenho. A emissividade eu não sei, acho que o exercício deu também. Se não deu, eu passo para vocês. A temperatura da superfície, novamente, eu não tenho. E a temperatura da vizinhança é a mesma que a temperatura do meio ambiente, que é o 23 graus Celsius. Vou igualar tudo a zero. Então, vocês observam que eu tenho todas as variáveis. A única que eu não tenho é a da superfície. Então, eu vou modelando e mexendo na equação até deixar isolada essa temperatura da superfície e conseguir calcular ela. Eu vou ter um valor de temperatura da superfície no ar e um valor da temperatura da superfície na água. São valores diferentes. Depois que eu encontrar esse valor, eu vou calcular a taxa de transferência de calor só por condução, porque eu estou considerando que eu estou perdendo daqui da energia interna para a pele, certo? Então, essa taxa de transferência de calor, eu venho e calculo a equação de fluxo e multiplico pela área, que ele também deu. Acho que é 1,72 metros quadrados. Então, não preciso calcular a área ele já dá pronta, é só jogar na equação final. E essa parte explica o desenvolvimento, é só mostrar todos os cálculos para mim e descrever certinho onde um foi substituído no outro, daí eu já considero. Pessoal, estão me acompanhando? Tá, está sendo gravada a aula. E eu não sei se vocês têm acesso automático, mas eu posso postar no YouTube também a aula para vocês, assim que o Google processar, que demora um tempinho, daí eu já baixo e posto para vocês. Eu sinceramente não sei se fica registrado automático no Google Classroom para vocês ou não. Dentro da disciplina. Mas como tem alguns alunos ainda que não estão conseguindo acessar direto, eu estou gravando no YouTube também, por garantia. Daí eu passo para vocês o link. Quem for o representante, eu não sei quem que é o representante da turma de vocês, mas se puder me mandar um e-mail pedindo o link, eu posso mandar também. Ou deixo lá no fórum, tá? O que vocês acharem melhor. Então, pessoal, vou deixar para vocês a norma que tem os exercícios. Vou deixar para vocês a parte do livro que eu usei na aula passada e para concluir a aula de hoje. E daí o link da gravação também. Beleza? Vamos orando. Vai dar tudo certo, Daiane. Fica tranquila. Tá bom, pessoal? Boa noite. Precisarem de mim, podem mandar e-mail, podem mandar mensagem no estúdio também. E vamos firme que vai dar tudo certo no final. Bons estudos aí para vocês. E até a próxima aula.